Fala pessoal, tudo bem? Olha só, dando continuidade aqui à nossa aula relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados. Na última aula nós falamos de aspectos relacionados ao tratamento de dados pelo poder público e das questões que envolvem esse tratamento, por exemplo, a comunicação e o compartilhamento de dados. Aqui é importante nós sabermos que, de acordo com a lei, o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas, que inclusive para nós, quando a gente fala na utilização de dados pessoais para fins da execução de política pública, a gente já viu na lei que essa aí é uma das opções, uma das exceções trazidas pela lei, pela exigência do consentimento. A gente viu isso, que tem situações que pode ter consentimento e que tem situações que dispensam o consentimento. Melhor dizendo, tem situações que exigem o consentimento e tem situações pelas quais esse consentimento é dispensável. E a gente viu que uma dessas situações é justamente quando o poder público vai executar políticas públicas. Então ele traz para nós esse uso compartilhado de dados pelo poder público deve atender às finalidades específicas da execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios da proteção de dados pessoais elencados no artigo 6º. Então, quando a gente fala desses princípios, a gente tem que ter sempre como norte os princípios, e um deles é o da segurança. Quando a gente fala nesse compartilhamento ou nessa comunicação, esses dados devem visar atender simplesmente às finalidades a eles destinadas. Lembra que o titular dos dados, ele tem direito a peticionar contra o controlador junto à autoridade nacional, se eventualmente esses dados pessoais estiverem sendo utilizados de forma diversa àquele interesse declarado pelo controlador, que é aquele que tem a competência para tomar decisões sobre o tratamento de dados, junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes em sua base de dados, exceto em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei 12.527 de 2011, a LAI, Lei de Acesso à Informação. Nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observada as disposições da lei. Nesse segundo caso aqui, bom, se a empresa, se o poder público tem esses dados, mas esses dados podem ser acessados publicamente, nesse caso, pode haver esse compartilhamento. Por isso que ele coloca aqui, ó, com essa exceção. Então, no item 1, respeitado também aquilo que está disposto na lei e as finalidades específicas voltadas para a descentralização da atividade pública. No terceiro caso, nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, trazidos à lógica, à observância daquilo que a lei apresenta. No 4, quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contrato, convênio ou um instrumento congênere. A gente viu isso na aula passada. Inclusive, eu comentei com vocês aspectos próprios relacionados ao CBMDF, por exemplo, em que há esse compartilhamento de dados. Os militares da corporação, a base de dados de quem é militar do CBMDF e de quem é dependente desse militar ou pensionista, quem administra isso é o CBMDF. Mas quando ele assina um convênio com determinada rede hospitalar, com uma clínica que é conveniada ao CBMDF, essa clínica, quando você vai consultar, o hospital, quando você vai consultar,
basta digitar o CIAP, né, a matrícula do bombeiro, e você vai ter ali as informações, tanto do bombeiro quanto dos dependentes, que também são usuários do sistema de saúde. Então, isso só é possível através desse dispositivo. É um compartilhamento dos dados, dados pessoais, inclusive dados pessoais sensíveis, porque a gente viu que as questões de sexo envolvem dado pessoal sensível, as questões de raça são dados pessoais sensíveis. Inclusive, quando a gente fala de dados pessoais de criança e adolescente, só existe essa comunicação, só existe esse compartilhamento por conta desse dispositivo que está apresentado, quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contrato, convênio ou instrumentos congêneres. O item 5, hipótese de transferência de dados, objetivar exclusivamente a preservação de fraude, irregularidades ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados. Por óbvio, isso aqui é algo que está se convertendo em benefício. Eu estou utilizando dado para garantir a segurança desse titular. Eu estou realizando esse compartilhamento para assegurar, a minimizar a possibilidade de fraude para garantir os interesses do titular. Então, nesse caso, evidencia-se esse respaldo. Parágrafo 2º, os contratos e convênio que são tratados aqui no artigo 1º, justamente no tópico que eu exemplifiquei sobre o CBMDF, deverão ser comunicados à autoridade. É justamente por isso que o CBMDF tem tomado suas ações implementando isso. Porque imagina, se essa empresa conveniada, se ela é responsável pelo vazamento de dados. Nesse caso, o encarregado tem que comunicar à autoridade nacional e a autoridade nacional, diante desse risco de vazamento de dados, ela tem que fazer comunicados, comunicados em mídias sociais, comunicados em local de grande alcance, por exemplo, rádio, TV. A gente vai ver isso, tá? A autoridade nacional é que faria essa eventual comunicação. Por isso que ela exige aquele relatório, tá? Lembra que a gente falou do relatório de impacto à proteção de dados? Por isso que a autoridade nacional exige esse relatório. Quando nós estivermos tratando desse tratamento de dados, a autoridade pode exigir de particulares, pode exigir desses conveniados, pode exigir também do poder público e pode exigir do encarregado a emissão desse relatório de impacto à proteção de dados. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público à pessoa de direito privado será informada à autoridade. Seria esse exemplo que eu dei. Então, vamos supor que os dados próprios da administração pública, pessoa jurídica de direito público, estão sendo compartilhados com pessoa jurídica de direito privado. A autoridade nacional deve ser informada, ela tem que saber sobre esse compartilhamento. E dependerá de consentimento do titular, exceto nesses casos. A regra é o consentimento, mas existem situações que vai dispensar esse consentimento. No caso aqui do compartilhamento, a gente vai ver agora quais são as situações. Nas hipóteses de dispensa de consentimento prevista na lei, nós já falamos sobre ela. Nos casos em que o uso compartilhado dos dados, em que será dada publicidade nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 da lei, ou nas exceções constantes no parágrafo 1º do artigo 26, que foi justamente a que nós vimos no slide anterior. Parágrafo único, a informação à autoridade nacional de que trata o caput desse artigo será objeto de regulamentação. Então, a forma como vai ser feita essa comunicação para a autoridade nacional sobre esse compartilhamento vai ser objeto de regulamentação, ou seja, o poder público, o poder executivo vai ter que lançar um decreto falando como que vai se dar essa regulamentação, quais são as formas, qual vai ser o modo, qual é o prazo dessa comunicação, tudo isso aqui a lei está dizendo que deve ser regulamentado. A autoridade nacional poderá solicitar a qualquer momento aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas
sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes de tratamento realizado, e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento da LGPD. Então, esse é um papel, essa é uma competência própria da autoridade nacional. Primeiro, ela vai poder exigir a qualquer tempo, solicitar a qualquer momento dos órgãos que realizam, dos órgãos que compartilham, das entidades do poder público, a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre esse tratamento, sobre o âmbito, quais dados são tratados, a natureza desses dados, a natureza desse compartilhamento, lembrando que compete ao encarregado o ônus de provar sobre o consentimento ou não. Tudo isso a autoridade nacional pode exigir dos órgãos das entidades públicas, inclusive emitindo aqui, ó, parecer técnico complementar, visando garantir o que está disposto na lei. Artigo 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais. Então, primeiro, a lei traz regras específicas para a comunicação e para o compartilhamento. Ela vai trazer exceções à utilização do dado, porque exige consentimento, mas ela também traz exceções à aplicação desse consentimento. Assim como ela traz exceções às proibições relacionadas à comunicação ou ao compartilhamento desses dados. Foi aquilo que a gente viu nos termos do artigo 26 e nos termos do artigo 27. Quando o poder público tiver a necessidade de compartilhar esses dados ou de comunicar esses dados com outras entidades, por exemplo, entidades privadas. Aqui a importância é que a principal exceção vai se pautar quando houver ali contrato, convênio ou alguma entidade congênere que necessite, que se mostre a necessidade da utilização compartilhada desses dados, que dê respaldo, é assim que a lei traz, que seja respaldado em contrato, convênio, necessário a utilização desses dados. Com relação às responsabilidades, quando houver infração da lei, ou seja, quando algum dispositivo dessa lei não for seguido em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar comunicação, é o sentido dessa palavra, com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Mais uma competência apresentada para a autoridade nacional. Se a gente viu no artigo 29 que ela tinha a competência de a qualquer momento solicitar informações sobre o tratamento de dados, sobre as entidades públicas e privadas de direito privado que estão tratando esses dados, como esses dados estão sendo tratados, qual a finalidade e, inclusive, oferecer parecer técnico complementar, assim como editar normas complementares. Aqui a gente está diante de mais uma competência. Em decorrência do tratamento de dados pessoais, a autoridade poderá enviar comunicação com medidas cabíveis para fazer cessar, para interromper qualquer forma de violação ao que está disposto na lei. Artigo 32. A autoridade nacional poderá solicitar aos agentes do poder público a publicação de relatório de impacto de proteção de dados pessoais, relatório de impacto de proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões de boas práticas para tratamento de dados pessoais pelo poder público. Eu acabei de falar para você, esse relatório a gente já falou dele pelo menos umas 3 ou 4 vezes. E a Banca Idecam recentemente cobrou em concurso, eu vi em 2 questões de concurso. Concurso de 2025 e concurso de 2024, perguntando exatamente isso, qual é o nome do relatório,
cuja autoridade nacional pode requerer em caso de risco de impacto à proteção de dados. E aí ela trazia vários outros nomes. O relatório que a autoridade nacional pode exigir é exatamente esse: relatório de impacto à proteção de dados pessoais. A gente já falou desse relatório pelo menos umas 3 ou 4 vezes ao longo dessas nossas aulas. E por que que isso é importante? Porque a autoridade nacional, em havendo qualquer situação de vulnerabilidade, de risco, é ela que é competente. A gente vai ver lá no final da nossa lei, nos artigos de 50 em diante, a gente vai ver competências próprias da autoridade nacional e que ela é responsável por fazer essa divulgação, por fazer esse aviso, né, de eventuais vazamentos de dados pessoais, justamente para garantir aí a proteção desses dados. Então, o nome do relatório é o relatório de impacto à proteção de dados. Artigo 33 da transferência internacional de dados. Como que esses dados podem ou não, de acordo com a lei, ser transferidos internacionalmente? A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos: 1. Para país ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção adequado de dados pessoais. Então, nesse caso, o país que eventualmente venha a ter essa comunicação ou essa transferência, ele tem que assegurar, a autoridade nacional tem que ter essa segurança de que minimamente esse país segue as regras estabelecidas, regras semelhantes, regras de proteção de dados semelhantes a que nós seguimos aqui. Quando o controlador oferecer e comprovar garantia do cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos na lei. E por que, nesse caso aqui, o controlador? Porque o controlador é a autoridade que tem competência para decidir sobre o tratamento de dados pessoais. Então é por isso, quando o controlador for capaz de oferecer essa segurança, aí sim pode haver a comunicação, pode haver essa transferência internacional de dados. Quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação, de persecução, de acordo com os instrumentos do direito internacional. Aqui eu sempre trago um exemplo que é muito comum no direito, que é as questões voltadas para a extradição. Nós temos diversas situações político-sociais e jurídicas enfrentamos, né, diversas situações nos últimos anos no país, e um caso marcante é o da deputada Carla Zambelli, que eu vou usar como exemplo aqui. A deputada Carla Zambelli saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos e depois foi para a Itália. Ela foi condenada no Brasil e, estando na Itália, os órgãos brasileiros solicitaram aí a extradição dessa deputada para que ela viesse cumprir pena pela condenação aqui no Brasil. Então perceba, aqui nitidamente existe um caso onde pode haver essa transferência necessária à cooperação jurídica internacional entre os órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com instrumentos do direito internacional. Então, quando o Brasil fornece informações próprias relacionadas ao processo, às pessoas envolvidas naquele processo, no caso específico da deputada que foi condenada no país e que é objeto dessa solicitação de extradição, dados pessoais sensíveis estão sendo comunicados, estão sendo transferidos para esse país estrangeiro, para que se possa, a partir disso, conseguir cumprir aquilo que está estabelecido na lei penal, na lei processual penal do nosso país. Então, aqui é um exemplo claro de dados pessoais que são transferidos para que se possa cumprir aí aquilo que está na lei brasileira a partir de cooperação jurídica. 4.
quando a transferência for necessária para a proteção da vida, da incolumidade física do titular ou de terceiro. Também é uma das hipóteses em que é permitida a transferência internacional de dados. 5. Quando a autoridade nacional autorizar essa transferência. Então, aqui é o caso mais emblemático. A própria autoridade nacional autorizou a transferência internacional desses dados pessoais e, eventualmente, dados pessoais sensíveis. 6. Quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional, mais ou menos aquela mesma regra que eu tinha dito para você sobre a cooperação internacional e dei o exemplo aí fatídico da deputada brasileira. Quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público. Nesse caso, a gente já viu que quando fala de execução de política pública, inclusive dispensa consentimento do titular. Então, na utilização do tratamento de dados próprios. E aqui, essa exceção também se encaixa a essa transferência internacional de dados. E quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico. A regra é o consentimento específico pelo titular, mas a gente já falou N vezes aqui das situações que dispensam esse consentimento. Então, mesmo para a transferência de dados internacionais, se houver o consentimento específico do titular, porque essa é a regra, está tudo certo. Mas nós temos as exceções, dentre elas, para a execução de políticas públicas ou cooperação internacional firmada em acordo internacional, acordo de cooperação internacional para áreas próprias relacionadas à segurança, relacionada à inteligência, relacionada à persecução, tá? Então tá aí, ó. Quando a gente falou da comprovação das garantias, nós falamos que o controlador deve ofertar, ele deve garantir. Uma das exceções previstas para essa transferência internacional de dados é quando o controlador oferecer essas garantias. Como é que ele pode oferecer essas garantias? Quando o controlador oferecer e comprovar garantias de que o cumprimento dos princípios estabelecidos aqui na LGPD, dos direitos do titular, que nós já vimos, e do regime de proteção de dados previstos na Lei 13.709, ele vai comprovar essa garantia através de cláusulas contratuais específicas para determinar a transferência, cláusulas padrões contratuais, normas de corporações globais, normas cooperativas globais, ou selos, certificados e código de conduta regularmente emitido. Então, aqui estão apresentadas essas formas pelas quais o controlador tem no que tange à comprovação dessas garantias. E é importante, porque aqui isso se enquadra em uma situação muito peculiar, em que o controlador ele comprova essa garantia e essa é a exceção, uma das exceções que permite essa transferência internacional de dados. Outra forma é quando o país estrangeiro comprovar ali determinado nível de proteção de dados, que nós vimos como exceção, ou quando o país estrangeiro comprova que ele tem determinado nível de proteção de dados, é que pode haver essa transferência. A autoridade nacional, para autorizar essa transferência, ela tem que saber também como que o país estrangeiro, esse país que porventura deseja comunicar ou transferir esses dados, como é que ele trata essa questão de dados pessoais. Então aqui, ó, nós temos esse nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional, mencionado no inciso 1 do caput do 33, que será avaliado pela autoridade nacional, foi o que eu acabei de falar para você, que levar em consideração para essa autorização ou não. Então, ó, a autoridade nacional, ela, para autorizar essa transferência de dados pessoais, ela vai ter que avaliar como que esse país estrangeiro trata essa situação peculiar de
proteção de dados pessoais. E através do quê? Qual vai ser a métrica? Qual vai ser o parâmetro? As normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país estrangeiro de destino ou no organismo internacional. A natureza dos dados terão que ser levados em consideração para essa eventual autorização. A observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e dos direitos dos titulares previstos na Lei 13.709. Então, aqui a gente tem uma métrica bem objetiva. Nós temos princípios claros aqui na LGPD. Nós temos direitos claros garantidos ao titular na LGPD. E esse país destinatário, e esse país da comunicação, onde vai ser realizada essa comunicação, o que ele trata sobre proteção de dados pessoais? Então, antes de decidir sobre essa transferência internacional, a autoridade vai ter que levar esses aspectos em consideração. A adoção de medidas de segurança previstas em regulamento lá desse país de destino. A existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos da proteção de dados pessoais e, por fim, outras circunstâncias específicas relativas a essa transferência. Aqui a exceção, a gente já viu que a exceção, porque a regra é o consentimento. Quando o titular fornecer consentimento, tudo bem. Aqui nós estamos trabalhando nas situações peculiares, das peculiaridades das exceções e como essas garantias, como o poder público vai poder estabelecer essas garantias ou avaliar o nível de proteção de dados garantido aí, trazidos, assegurados pelo país de destino para que haja essa comunicação. A definição de conteúdo dessa cláusula padrão contratual, que figura como essa exceção, que pode ser levada em consideração pela autoridade para autorizar essa transferência, bem como as verificações de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência internacional, as normas corporativas globais ou os selos, certificados e código de condutas a que se refere o inciso 2 do artigo 33, que a gente acabou de ver, será realizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, essas métricas de comprovação de segurança, de comprovação de garantias que a gente viu lá no inciso 2 do artigo 33, elas serão comprovadas, serão realizadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Para a verificação do disposto no caput do artigo, deverão ser considerados os requisitos, as condições e as garantias mínimas para a transferência, que observem os direitos, as garantias e os princípios dessa lei. Na análise das cláusulas contratuais, de documentos ou de normas corporativas globais, submetidas à aprovação da autoridade nacional para que seja realizada essa transferência, poderão ser requeridas informações suplementares ou realizadas diligências de verificação quanto a operações de tratamento quando for necessário. É mais uma medida de garantia. É mais uma forma de assegurar que, de forma eficiente e eficaz, estão sendo garantidos ali os direitos do titular, o respeito aos princípios e aos direitos do titular estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados. E quem é competente para fazer tudo isso? A ANP, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A autoridade nacional poderá designar organismos de certificação para a realização do previsto no artigo. O que é que nós estamos falando aqui? Qual é a previsão nesse artigo? É aquela especificação das garantias, é aquela comprovação das garantias. A autoridade nacional, inclusive, pode determinar a realização da diligência para ver como são tratados os dados, para ver qual é o nível de segurança
de tratamento desses dados, qual é o nível de cumprimento dos princípios e da garantia dos direitos do titular nesse país de origem, que for o caso, destinado a essa comunicação ou transferência. Então, a autoridade poderá designar organismo de certificação para a realização do que está previsto nesse artigo 33, que permanecerão sob a fiscalização nos termos definidos em regulamento. Os atos realizados por esse organismo de certificação poderão ser revistos pela Autoridade Nacional, ANP, caso em desconformidade com a lei, submetidos à revisão ou até mesmo anulados. Então, olha só, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode determinar diligência, pode determinar organismos de certificação para a apresentação daquelas garantias e, inclusive, pode rever as decisões que dali saírem para, dentro dessa propositura de revisão, inclusive com a possibilidade de anulação desses atos, da anulação dessas decisões tomadas. As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular, referida nesse caput, desse artigo, serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador. Quem é o operador nesse caso? É aquele que realiza o tratamento. É aquele que realiza o tratamento, as operações de tratamento de dados pessoais, de acordo com o previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 46 dessa lei. Então é importante você sempre ter em mente, quando eu falo do operador, eu estou falando daquele que realiza tratamento de dados. Quando eu falo do controlador, eu estou falando daquele que tem autonomia, que tem capacidade decisória para o tratamento de dados. E quando eu falo do encarregado, eu estou falando daquele que vai servir de canal de comunicação entre o titular dos dados e a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É importante você sempre ter isso em mente, porque isso vai ser objeto de prova o tempo todo. A autoridade nacional poderá designar, nós já vimos isso, né? Já vimos essa designação. O controlador, que é aquele que tem competência para decidir, e o operador, que junto compõe os agentes, juntos eles são os agentes de tratamento. A gente viu isso nas nossas primeiras aulas. Devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse do controlador. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore novamente, está aparecendo, o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive dados pessoais sensíveis, referentes às suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, observados os segredos comercial e industrial. É fato, a chance desse tema aparecer na sua prova, e você tem que lembrar disso. Quando a gente fala do relatório, ele está falando do relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Podem ser exigidos nos casos de comunicação, de transferência. Lembra que a gente viu? Quando o poder público comunicar ou compartilhar dados com pessoa jurídica de direito privado. A gente viu as exceções. Quando tiver contrato, quando tiver convênio, quando for de interesse para execução de políticas públicas, a gente viu isso. Tá? Mas a autoridade nacional também nesse caso pode exigir aí o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados pessoais sensíveis referentes às operações de tratamento. Parágrafo único. Observado o disposto nesse artigo, o relatório de impacto à proteção de dados
pessoais, inclusive dados pessoais sensíveis, deverá conter, no mínimo, a descrição do tipo de dado coletado, a metodologia utilizada para essa coleta e para a garantia da segurança das informações e análise do controlador, com relação às medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação do risco adotado. Isso aqui eu vou fazer um asterisco aqui, porque isso aqui deve fazer parte das suas anotações específicas. O que vai compor, até agora nós falamos o tempo todo do relatório de impacto, mas o que ele traz para nós que vai compor esse relatório de impacto? Aqui nós temos que ter em mente que o relatório de impacto deve constar aí a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para essa coleta e para a garantia de segurança das informações e a análise do controlador com relação às medidas de salvaguarda e mecanismos de mitigação. Por que a análise do controlador? Porque é o controlador que é a autoridade responsável por tomar a decisão relacionada ao tratamento de dados pessoais. O operador, aquele que realiza o tratamento de dados, deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, porque ambos são agentes de tratamento de dados. São agentes de operações de tratamento, tanto o controlador como o operador. O encarregado não. O encarregado, ele é o quê? O encarregado é o canal de comunicação entre o titular, aquele que tem os dados pessoais ali, objeto de tratamento, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que verificará a observância das próprias instruções e normas sobre a matéria. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso dos dados, segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos registros, tendo em vista especialmente as necessidades e a transparência. Então a gente precisa ficar atento a esses aspectos. Primeiro, ao papel do operador, ao papel do controlador, ao papel da NPD, mas também ao papel do encarregado enquanto esse canal de comunicação. Lembre-se sempre, quando a gente estiver falando de tratamento de dados pessoais, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode exigir também do poder público, como do controlador, em se tratando de tratamento de dados pessoais, o relatório de impacto à proteção de dados. E esse relatório deve conter, da forma que a gente viu aqui, minimamente, ele deve conter informações sobre a natureza desses dados, como esses dados foram coletados, e também uma análise do controlador com relação às medidas de segurança e salvaguarda dessas informações utilizadas. A gente vai ficar por aqui, vai fazer mais uma pausa, tomar um café. Daqui a pouco a gente volta já se encaminhando aí para a nossa parte final do nosso curso de LGPD. Vamos tomar um café e daqui a pouquinho a gente volta.